Beleza, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa mentoria Audazes S.A. aqui, trazer um pouco, né, sobre um resgate histórico, então, nessa mentoria, tudo que aconteceu nos últimos anos, o que nós temos hoje em termos de ferramental, né, para fins de estudo, trocar uma ideia com vocês de como que eu estudei, como que os colegas estudaram, a evolução nesse processo. Então, primeira parte a gente vai tratar sobre isso. Na segunda parte, então, baseado, né, nessa construção de toda a evolução do estudo para concursos, nós vamos, então, apresentar o que seria o essencial, né, para vocês hoje ser aprovado. A gente sabe que tem um excesso de informações, então tudo isso eu vou contextualizar. E no segundo momento a gente vai tratar aí do essencial, né, que foi baseado nesse contexto essencial e que nós criamos a nossa mentoria. E aí nós vamos apresentar, no terceiro momento, a plataforma, enfim, a nossa metodologia, como que funciona a nossa mentoria, qual que é a concepção em linhas gerais, tá? Tipo assim, para todas as nossas mentorias, o que nós pensamos em termos de metodologia, qual é a concepção, os diferenciais, o porquê que nós entendemos que se trata realmente de uma sociedade de aprovados, o que significa, né? Audazes S.A. SA é um trocadilho, né? Para quem estuda em contabilidade, né? Lei das S.A.s, mas aqui a gente trouxe nesse trocadilho como sociedade de aprovados, né? Sociedade minha com os mentores, sociedade dos alunos, né? Com os mentores, dos alunos com o projeto como um todo. Então, a sociedade, né, de todos que estão integrados nos projetos. Nós já abrimos uma turma, né, para a CGE Santa Catarina, e aí na sequência a ideia é abrir a turma da Cefaz Minas. Então nós vamos abrir as aplicações, o formulário de aplicação vai estar lá no final da nossa abordagem aqui, beleza? Então, deixa eu seguir aqui a proposta do slide. Então, o nosso slogan, né, Mentoria Audazes S.A., seu perfil, nosso método, estudo personalizado, organizado e acompanhado. Então, esse é o nosso slogan. Bom, então, o primeiro tópico aqui da nossa mentoria é falar um pouco sobre a evolução do estudo para concursos. Tá? Então, como que funciona aí o estudo para concurso, né? Então, eu tenho uma experiência muito grande, estou me sentindo já velho, né? Um ancião aqui no mundo dos concursos, que minha jornada começou lá, cara, quando tinha 17 anos, eu fiz meu primeiro concurso, valendo, né? Fui aprovado, graças a Deus. Então, foi lá em 2002, cara. Então, já faz mais de 20 anos que eu estou aí nessa jornada. Então, eu comecei muito cedo, né, a estudar para concursos públicos, primeiro na carreira militar, aí fui aprovado, enfim. Aí depois fiz a graduação, passei em outro concurso, né, da carreira militar também, aí para oficial do Exército. E aí eu fui conhecendo mais outros concursos, a cada novo, né, andar que a gente faz, a gente chama aí dos concursos escadas hoje, né? Acaba que você tem um novo horizonte, você tem contato com outras pessoas e por aí vai. E é interessante que como mudou, então eu vou fazer uma breve reflexão com vocês nos próximos minutos de como que mudou, né, essa questão da forma que a gente se prepara para concursos. Tá? Então a gente vai, né, fazer esse resgate histórico aí, baseado um pouco aqui com imagens, né, porque imagens, depois eu vou destacar também o porquê, né, que imagens ajudam bastante na nossa fixação, né? E aí a gente vai entrar na segunda parte e falar um pouquinho sobre isso. Então, em uma época não tão distante, pessoal, estudar para concursos era basicamente estudar por meio de livros, tá? Então, eu peguei no início lá, na minha primeira, lá em 2002, basicamente eu ia para uma biblioteca, né? E estudava. Então, os ambientes de estudo era isso. Então, você basicamente tinha os livros e o ambiente de estudo era basicamente aí as bibliotecas. Claro que essa aqui é uma foto, né, só para contextualizar, eu não ia para uma biblioteca chique assim. Era uma biblioteca lá, mais padrão Brasil, mas eu lembro muito bem, quando eu estudei então para a Escola do Estagiário das Artes, lá em 2002, cara, eu lembro que eu deixava ver minha irmã da escola, bicicletinha, ela andava na garupa, que eu odiava aquela garupa, inclusive. Eu ia de bicicleta, sair de casa, deixava ela e ia para a biblioteca na parte da tarde, parte da manhã.
eu estudava e na parte da tarde eu estudava no ensino médio e na parte da tarde eu estudava para a prova da escola de sargentos. E aí de noite eu fazia o cursinho presencial. Então era isso, cara. E era um esforço danado. E na época, cara, era tipo assim uns R$ 800. Era um negócio absurdo, tá? Era tipo como se fosse assim, sei lá, uns 4, 5 mil reais o presencial. Era muito caro. Eu lembro que meu avô ajudava, minha tia. Era um esforço financeiro gigantesco para mim fazer o tal do curso presencial lá. Então era isso, né? O estudo era basicamente você ir para uma biblioteca, vocês tinham os livros e os cursinhos presenciais. Tá? E aí o que aconteceu? Com o tempo, antes disso aqui, aí os próprios livros eles foram revolucionando. Então, no primeiro momento, eu estudava realmente a doutrina. Então, lá na época, escola de sargento, eu lembro que tinha que estudar matemática, português, eu lembro que os caras falavam assim, gramática. Eu estudei lá pela gramática do Bechara. O cara do cursinho recomendava, daí ele falou, cara, vocês têm que ter a gramática do Bechara. Então, eu estudava direto na gramática. Hoje, quem estuda em gramática, cara, não existe. Ninguém estuda em gramática. Então, eu estudava pela gramática, enfim. Aí, depois, evoluiu. E aí, nós tivemos os livros. Vou trazer um exemplo aqui. Esse aqui, quando eu iniciei a minha jornada em tributário e desisti, né? Então, é de 2014. Eu já era auditor da CGU na época. E aí, tinha possibilidade do fisco do Rio Grande do Sul. Aí, eu comprei o livro, tá? Então, esses livros ainda bombavam. Isso aqui é 2014. Mas esses livros foi um pouco antes, né? 2009, 2008, por aí já tínhamos esses livros. Então, os próprios livros foi uma das revoluções aí. Você estudava por livros. E aí, quando você queria questões comentadas, você comprava um livro de questões comentadas. Era assim que funcionava. Então, para os mais novos, que nem sabem o que é isso, então era assim, contabilidade, questões comentadas da FCC, questões comentadas da ESAF, questões comentadas, a gente tinha que ter uma porrada de livro. Quem realmente, cara, chegava a ter 20, 30 livros, então saía caro também, esses livros eram caros, e aí você tinha, para condicional, você tinha o teu livro, né? Então estou mostrando alguns clássicos aqui, direitos constitucionais esquematizados. Até hoje eles vendem, né? Mas diminuiu bastante, beleza? E aí o que aconteceu? Fruto dessa experiência, que isso aqui deu super certo, né? Dois caras, que foi o Vicente Paulo e o Alexandre Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino. Eu não estou com o livro aqui, eu tinha, não sei, perdi, que era o de administrativo, um clássico da época, os concurseiros mais antigos aí vão se lembrar. E aí esses dois caras, eles tiveram a sacada assim, cara, vamos fazer o seguinte, já que bombou o nosso livro, e eles ganharam milhões com aquele livro, vendeu mesmo, é um clássico, por que a gente não faz esse negócio em formato de e-book? Tá? E aí, cara, surgiram os famosos, que eu chamei aqui de a revolução dos PDFs, que são os famosos e-books. Cara, e os PDFs realmente revolucionaram. Eu lembro muito bem, a primeira vez que eu vi um PDF, eu fiquei, caraca, bicho, que material, dá vontade, porque era a linguagem mais descontraída que vocês conhecem hoje, né? Claro, cada professor vai ter a perspectiva, mas, cara, os PDFs realmente revolucionaram. Por quê? Porque ele tem uma linguagem mais fácil, ele já vai direto, né, ao ponto, ele tem esquemas, ele tem todas as questões de fixação, as questões, né, da banca, então, resumo, tudo, jurisprudência, quando precisa, a lei, então, os principais artigos, eles estão lá concentrados no PDF. Então, não é à toa que até hoje, e aí na segunda parte fazer um link, até hoje o PDF, ele ainda continua sendo... Cara, até vou tirar esse fone aqui, porque senão eu fico gritando. Eu vou tirar o fone, porque esse fone aqui é poderoso, ele tem um cancelamento de ruído, parece que eu estou gritando aqui, mas é por causa do fone. E aí, como eu não preciso ouvir vocês, não tem por que eu ficar com esse fone a lá galvão aqui, né? Então, eu vou tirar o fone e aí depois a gente retorna aqui. Aí vocês vão ver que eu vou falar mais baixo, tá? Então, aumente o som aí. Coisa boa, cara. Isso aqui é ótimo para viajar de avião e para estudar para concursos, tá? Então, fica a dica aí. Isso é um pouco caro, mas é um fone da Bose QC35.
É a Ferrari aí dos fones com cancelamento de ruído. Vamos lá. Ah, coisa boa sem esse fone. E aí, cara, como eu estava falando dos PDFs. Então, eles revolucionaram a forma de estudar para concursos. Cara, eles revolucionaram tanto que até hoje, quando você vê a entrevista dos caras aí, dos primeiros colocados, cara, todo mundo estuda, não tem... Eu não lembro de alguém falar assim, não li nenhum PDF, sabe? É um negócio que realmente veio para ficar e eu não vejo, assim, algo que revolucione o negócio, que vá tirar os PDFs das principais ferramentas de estudo aí. Vamos ver, depois, pessoal, o que aconteceu? Aí eu lembro muito bem, né? Eu já estava lá no Estratégia, entrei em 2014, inclusive. Aí eu construí os PDFs também, então eu participei desse processo, né? Eu não cheguei a estudar tanto PDF para CGU, eu já estudava nos PDFs lá em 2012, mas eu estudei muito por livros, né? Esse tipo de livro aqui. Tá? Então, se pegar aqui, tem até grifos meus. Vamos ver alguma página aqui que tem a grifo. Então, aqui estão os meus grifos, ó. Então, era um estudo mais raiz, realmente. Tá? E aí depois tive contato, sim, cheguei a estudar por PDFs. Vídeos, praticamente eu não estudei, tá? Praticamente eu não estudei. Muito pouco. E aí, deu esse boom de vídeo, né, cara? Não foi só no estudo para concurso, foi de uma maneira geral. Por quê? Fruto da própria evolução da tecnologia de informação, né, da internet mais precisamente, que aumentou, né, as velocidades, a gente está sempre evoluindo, né? 4G, 3G, 4G, depois agora já está no 5G, os planos, né, da internet estão cada vez maiores, cada vez, todo ano, pô, tá 500, já tem 1 giga. Enfim, então, o que aconteceu? Os vídeos, né, ficaram mais populares, popularizou, né? Então deu o boom do YouTube e não foi diferente. Eu lembro muito bem, estar lá no Estratégia, daí os caras reuniram os professores, falaram, cara, agora a gente vai ter que gravar vídeos, porque não basta mais PDF, o aluno está pedindo vídeo, não sei o quê. E aí começaram as videoaulas, tá? E aí foi também um aspecto que agregou bastante em termos, né, de estudo. Depois, pessoal, lembro também na reunião, os caras reuniram lá os professores, olha, é o seguinte, a gente vai ter que entrar no modelo de assinatura, né? Padrão Netflix, tudo está indo para assinaturas e não é diferente no mundo dos concursos. Então, a gente vai se adaptar ao mercado e não sei o quê, e aí ver as assinaturas. Só que antes aqui, quando a gente pegar só os PDFs, pessoal, os pacotes, cara, eu lembro lá da Receita, era um valor assim... uns 2, 3 mil reais um pacote de cursos em PDF, nem tinha vídeo ainda, para a Receita. Então, o valor era bem significativo, realmente era significativo. Tanto é que eu até segui, eu achava bacana, assim, e eu não conseguia pagar o valor do pacote, eu lembro muito bem. Aí eu conseguia pontualmente um outro curso. Foi assim. E eu segui pelos livros. Eu estava acostumado com os livros, cara, eu vou dar o gás aqui. Aí eu comprava, ia nas bibliotecas, às vezes tinha os livros lá de questões, enfim, então eu conseguia, ia trocando, a gente fazia até troca. Cara, eu compro esse livro, tu compra isso aí, depois passa, então a gente não rabisca, até se eu olhar o livro de questões, provavelmente ele não tem um rabisco, porque isso aqui, cara, outro colega usou também, então a gente tinha esse negócio de não marcar para o outro usar, a gente trocava os livros. É a pobreza, né, pessoal? A pobreza é uma desgraça. Mas é importante como para você evoluir pessoalmente aí. Bem, então teve os PDFs, teve as videoaulas, e aí vieram as assinaturas. E as assinaturas, cara, ela impactou drasticamente o mercado. Por quê? Acabei de sair de um webinário que a assinatura do Estratégia lá na Semana Nacional aqui dos concursos, cara, tava R$ 79,90 uma assinatura mensal, R$ 80, cara. E se você pagar à vista, ainda mais desconto, dá menos de R$ 80. Aí agora a semana tá R$ 90. A Premium tá R$ 130 mensal. Cara, então assim, todos os cursos, montanhas de materiais lá. Então está muito mais acessível, muito, mas muito mais acessível do que anos atrás, 10 anos atrás. Se a gente pegar em 2012, era caríssimo se preparar para concurso. Tá? Ainda em 2012, quando minha preparação para a CGU, eu tinha o presencial, eu fiz o Cátedra em Brasília, quem é de Brasília sabe, acho que até hoje existe o Cátedra,
E, cara, era um absurdo o valor. Eu já podia pagar, mas era muito caro. Um negócio surreal, assim. É um valor absurdo. Deve ser hoje, eu nem estou mais acompanhando, mas os presenciais devem ser caro ainda. Alguns ainda resistem, né? Geralmente, em cada grande centro tem lá um curso presencial que bomba. E os valores são altos. E tem que ser, porque tem toda uma estrutura, né, física para comportar aquele negócio. Então, por isso que é mais caro. As assinaturas já não, né? E consegue reduzir o custo nesse sentido. Então, tem a escala, né, da internet aí. E aí, cara, o que aconteceu com as assinaturas, né? Trouxe um novo ambiente de estudo. Então, você sai do presencial, tá? E você chega nesse novo ambiente de estudo. Claro que aqui, né, talvez o teu ambiente não seja tão bonitinho, com a iluminação, né, com mais cor quente da iluminação, que ajuda, né, nos estudos. Então, você está aqui, que nem agora, nós estamos nesse novo ambiente. Provavelmente você está aí com o seu celular do lado, né? Enfim, com a Netflix na frente ali e a reunião, tudo rodando ao mesmo tempo, né? Esse é o multitarefa. Provavelmente tem muita gente que está aqui trocando uma ideia no WhatsApp e ao mesmo tempo está me ouvindo aqui, tá? É um negócio surreal. Esse é um novo ambiente, tá? Então você está aqui no Zoom, você está assistindo uma vídeo, uma orientação, você está numa live. Eu sei que acontece com você, porque às vezes eu estou numa live aqui, tá acompanhando e ao mesmo tempo, sei lá, mandando um e-mail, respondendo um WhatsApp. Então, um negócio brutal, né? Então, o que aconteceu? Nós estamos hoje diante de um volume gigantesco de informações. Então, nós vivemos a era da informação e isso aí tem impactado bastante também nos nossos estudos. Então, a gente tem um excesso de informações. E aí a pergunta, né, que aparece para a gente é: o que fazer diante, né, desse volume de informações, esse arsenal de conteúdos de fácil acesso a todos? Então, não existe mais o estudo para concursos, ele está muito mais democratizado, tá? Quando eu entrei na CGU em 2012, eu fiquei espantado, porque eu vim muito de baixo mesmo, né? Situação de bem humilde, né, dos meus pais. Então, só para você ter uma ideia, meu pai tem a 5ª série, minha mãe não tem o médio, tá? Tem o fundamental completo. Por que eu estou falando do nível de instrução dos pais? Porque você tem uma noção de onde eu saí, tá? Então, o pai tem a 5ª série, super inteligente, mas em termos, né, de escolaridade, ele faz cálculos super rápidos, enfim, mas tem um raciocínio muito apurado. Até, às vezes eu fico pensando, caramba, cara, como é que o cara estudou só até a 5ª série e consegue, né, ter todo esse nível, né, de informações, especialmente onde ele trabalha, né, que é na agricultura. Saca demais. E então, cara, o que acontece? Democratizou. Eu lá em 2002, vou confessar para vocês, eu nem sabia o que era Receita, o que era polícia. Eu nem sabia que existia concurso da Receita, isso em 2002. Aliás, em 2002, eu nem tinha acesso a computador, para você ter uma ideia. Eu só fui ter acesso a computador em 2003, na escola de sargentos, que me deu um outro olhar. E aí você tem contato com outras pessoas, os caras falando em concurso de PRF, Polícia Federal, né? Porque o âmbito militar tem muito essa questão de estudar também para a área mais policial, né? E eu, cara, o que é PRF, concurso? Eu sabia que existia PRF, não sabia que era concurso, sabe? Cara, meus pais não tinham essa noção. Eles falaram assim, ó, cara, tu tem que fazer escola, tem que ser sargento do Exército, desde os 5 anos. Sargentos, eu morava numa cidade que era extremamente ambiente militar, tinha 60 mil habitantes e tinha 3 quartéis. Então, assim, a maioria das pessoas bem-sucedidas eram militares, tá? E aí eu fui forjado para ser o quê? Para ser militar. Então, só sabia que existia concurso para militar, tanto é que eu fui aprovado no primeiro concurso, tá? Então, pessoal, o que acontecia? Os concursos públicos eram de acesso a uma nata, uma minoria. Era o cara que já era auditor e colocava o filho como auditor, era quem morava nos grandes centros, né? Brasília, Rio de Janeiro, os 2 grandes centros de concursos do país eram Brasília e Rio de Janeiro, tá? Porque eram os 2 lugares que tinham mais órgãos públicos. Então, você pega a galera da antiga, cara, ou é de Brasília ou é do Rio de Janeiro. Impressionante, boa parte. São Paulo, aí BH tinha um centro,
né? Bons cursos, Porto Alegre, Floripa. Então, assim, não eram nem todas as capitais, as capitais mais desenvolvidas do país. Aí no Nordeste, nós tínhamos ali a galera forte, né, de Fortaleza, de Recife, né, os 2 grandes centros, Salvador, os 3 grandes centros, né, do Nordeste. Manaus, aí tu pegava, Belém e tirou isso, cara, já era. Você estava fora dos concursos. Né? Então, hoje, com as assinaturas, você vê aí o cara lá do interiorzão, que saiu lá da roça e não sei o que, e ele tinha acesso à internet, ele acessava as assinaturas. Cara, você tem histórias maravilhosas nesse sentido. Tá? Então, o que que acontece? Mais pessoas hoje têm acesso a essa informação. Só que o problema é que tem muita informação. E aí o cara, por mais que ele tenha acesso, ele tem a dificuldade de quê? Né? De se organizar em todo esse contexto. Bem, segui aqui os slides para me lembrar. Tá, o que fazer? Bom, você não está só, né, cara? Então, não é só você que tem essa angústia, muitas vezes, de não conseguir evoluir porque você tem as ferramentas, boa parte eu sei aqui que é assinante, né, ou do Estratégia, ou dos grandes cursos aí, você tem acesso a essas informações, só que muitas vezes você fica perdido. E além disso, nós temos hoje muitas oportunidades. Então, coisas que eu lembro, cara, o concurso da CGU eu fiquei sabendo quando saiu o edital. Tá? Ninguém nem sabia o que era CGU. Cara, o que é CGU? Controladoria Geral da União. Ah, beleza, o que que faz? Dá uma olhadinha, sabe? Num negócio cabuloso, tinha muita gente nem sabia direito o que que fazia. Tá? Por quê? Porque não tinha webinar, não tinha ministro dando spoiler nas redes sociais. Então, hoje em dia, cara, a gente se analisa, saiu a autorização, analisa, saiu a comissão, analisa, saiu a banca, a gente analisa, olha, vai sair isso aqui, faz... Então, o pessoal tem muito mais informações, isso aí gera uma certa ansiedade, caramba, né? Tem isso aqui, tem isso aqui. Então, para a área fiscal, saiu no mesmo dia, né? Amapá, Minas Gerais, Cefaz, vai sair receita a qualquer momento, então é muita oportunidade, tanto para a área fiscal como para a área de controle, tá? Mas, enfim, todos nós estamos nesse mesmo barco aí. Então, esse era o primeiro ponto do nosso encontro, para fazer essa contextualização, né, do porquê nós vivemos esse momento, para alguns entenderem também o que como evoluiu, tá? Em que momento nós estamos e o porquê, né, a importância de resgatar esse essencial, que é o estudo mais raiz, né, mais focado em pequenas ferramentas e ajustes de caminho, que eu vou falar agora no segundo tópico aqui, tá bom? Só tomar uma aguinha. Vamos lá, então. Segunda parte, o resgate do essencial. Qual é a ideia aqui, pessoal? Qual o resgate do essencial? A cadelinha aqui está perturbando. Acho que ela quer tomar água também. Deixa eu abrir aqui para ela. Toma a água aí. Em seguida, ela pede para voltar. Vamos lá. Então, o resgate do essencial. Esse aqui é um post que tem, sei lá, alguns meses aí que eu trouxe lá no meu perfil, em que ele traz aí a pirâmide do aprendizado, tá? Eu não vou lembrar aqui o nome do cara que fez essa pirâmide do aprendizado, aqui até tinha os rascunhos aqui no slide, mas independente de quem foi o teórico, o fato é que essa pirâmide do aprendizado, ela nos traz aqui uma questão muito interessante. Por quê? Porque ele destaca, né, ela mostra, né, que para uma aprendizagem completa é necessário você desenvolver mais do que um sentido. Então, não basta você ler, né? Porque se você simplesmente ler, né, o PDF lá, você vai reter em torno de 10%. Claro, isso só se você... Cara, você leu hoje e beleza. Qual a tua retenção? Ah, cara, você retém em torno de 10%. Por quê? Porque a leitura ela é muito, né... ela é dependendo da forma, claro que tem daí altas técnicas de você ler e ao mesmo tempo, né, se questionar em coisas, porque daí você aumenta aqui, a gente vai ver na pirâmide, né, do aprendizado. Então, se você simplesmente ler, cara, o teu aprendizado é isso aqui baseado em estudos, tá? Em torno de 10%. Se você conseguir, né, se você ler e escutar, você já aumenta a tua retenção de conhecimento, mais 10% em 20%. Por isso que alguns
E aí cada um tem um perfil, então não existe esse negócio de isso aqui o cara passou em primeiro lugar, ele não leu uma linha, ele fez só vídeo. Beleza, cara, isso é para ele, não significa que seja uma verdade absoluta. Então você tem que adaptar baseado no seu perfil, tá? E a gente vai chegar lá onde eu quero construir o raciocínio com você. Então, segundo ponto, porque, só para não perder o fio da meada, você tem que... Por que algumas pessoas elas conseguem reter mais conhecimentos quando elas leem em voz alta? Você já ouviu isso? Né? Falar, pô, cara, eu tenho que ler em voz alta aqui para mim conseguir entender melhor. Por quê? Porque ela tem lá, né, a percepção, né, auditiva, isso aí ajuda bastante. Então, o visual mas o auditivo ajuda muito nesse sentido. Então, por isso que ela lendo, né, escutando, ela lendo em voz alta já ajuda, tá? Agora, se você visualiza, imagina aqui que você não tá, por isso que eu uso muito imagens, né? Porque é justamente por isso. Agora, imagina se eu estivesse só explicando, imagina uma pirâmide, aí você tem que estar imaginando, isso aí já vai, cada um vai imaginar uma pirâmide, tem gente que vai viajar lá para o Egito, imaginando as pirâmides, tá? Enfim, então vai dar só colocar no modo avião aqui para não ficar recebendo notificação. Vai dar uma viajada e cada um vai construir alguma coisa. Agora é diferente, quando eu coloco uma imagem aqui, todo mundo está alinhado no mesmo raciocínio, tá? Então você está vendo, você está escutando e você ao mesmo tempo está lendo, né, as informações, né? Aí de uma maneira geral, então você já consegue ampliar a tua aprendizagem, tá? Então, ver, escutar, ler, né, te ajuda bastante. Agora, se você, olha o salto que dá, se você conversa, pergunta, repete, numera, reproduz, define, debate, cara, aí você já entra em 70%, né, em termos de retenção daquele conteúdo, daquilo que você está, né, se propondo a aprender. Então, conversar, perguntar. Por isso que você pode, né? E eu instigo nas minhas aulas, eu uso muito isso aqui nas minhas aulas, tá? Segredo aí, para você dar uma boa aula. Né? Tem muito estudo também, eu estou sempre estudando sobre isso dentro do possível. Então, quando a gente simplesmente, eu estou fazendo lá, olha, quando você lê uma lei, cara, torna esse negócio aqui, como que o examinador pode trocar isso aqui? Então, você está o quê? Você está se debatendo, se questionando, então você está perguntando. Você pode conversar consigo mesmo também. Pô, Sati, como é que isso aqui pode, o examinador pode cobrar, cara? Isso aqui. Ele pode fazer. Então, pô, faz uma questão, elabora uma questão. Tá? Então, tenta definir. Cara, eu estudei sobre isso. Tenta você criar uma definição, entendeu? Então, é claro que é um gasto de energia muito maior, mas às vezes vale a pena você perder esse tempo para conseguir reter mais conhecimento aí. Depois, pessoal, se você escreve, interpreta, expressa, revisa, é importante que revisa, identifica, comunica, amplia, demonstra, pratica. Olha aqui, ó, revisão, exercício, né? Então, você tem que praticar. Você está lá, parte principalmente quantitativa, não adianta, cara, é repetição, repetição, prática. Prática, já diz lá o ditado, conduz à perfeição. E aí, cara, o estado da arte, e realmente, vou te falar, o estado da arte é impressionante, cara, é você explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar, ilustrar, especialmente aqui, cara, explicar alguma coisa para alguém, você aprende muito mais, você é o estudo mais ativo possível. Então, eu até isso aqui, intuitivamente, na época eu nem sabia de pirâmide do aprendizado, mas como a gente faz muita coisa de maneira intuitiva. Então, lembra lá que eu falei com vocês que a gente compartilhava os livros? Então, eu tinha sempre, cara, eu tive um colega de estudos, que até hoje ele ainda trabalha na equipe, comigo. Então, cara, a gente sempre estudou juntos. Então, para oficial do Exército, por exemplo, nós chegamos a errar as mesmas questões, cara. Praticamente no conhecimento específico, eram 50 questões, eu fiz 44, ele fez 44, e nós erramos as 6 questões iguaizinhas, tá?
É impressionante, cara. Até as opções, algumas dessas, nós marcamos a mesma e nós tínhamos o mesmo, praticamente, nós estávamos muito alinhados. Por quê? Porque, cara, nós estudávamos todos os dias, então nós tínhamos consistência. Claro que era muito presencial na época, mas hoje você pode fazer isso, né? Você pode conversar no grupo, trocar uma ideia com a pessoa, então não precisa ser necessariamente presencial, tá? Se for presencial, de boa, tá? A gente vê aí muitos casais, né, de namorados, esposa, impressionante como às vezes, os dois irmãos passaram, os caras estudavam juntos, né? Aconteceu isso recentemente, inclusive. Então, cara, um explica para o outro, ajuda, né? E aí eu tinha essa questão eu lembro muito bem, cara, lá o assunto reservas, era cheio de detalhes. Aí o colega, né, reunia e falava, cara, peguei aqui as questões, os caras cobram isso, 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 então tem que saber isso, isso, isso. Tá, beleza. Aí eu, DRE, cara, DRE, você tem que pegar isso. Então um explicava para o outro, tá? A gente combinava, cara, a gente está tendo dificuldade aqui com esse assunto reservas. Né? Pô, eu vou dar o gás aqui, cara, vou fazer uma imersão e, pô, vou te passar aqui só o filé do negócio. Beleza. Então, assim, ele ganhava conhecimento, o fato dele estudar bastante acabava me ajudando também nesse processo. Então, galerinha, essa pirâmide do aprendizado, levem aí para você, para dentro do possível, não vai também enlouquecer, mas dentro do possível, tenha essa consciência, né, que o simples fato de você dar um play no vídeo, ficar lá de boa, pô, com o celular em volta, sabe, dispersão, você vai reter muito pouco. Então não adianta, eu li hoje todo o PDF lá, 100 páginas. Cara, não é a quantidade que vai definir, é a qualidade. Então não é a quantidade, anote isso aí, não é a quantidade, é a qualidade e a consistência que vai realmente te permitir ampliar o conhecimento técnico que seja necessário para chegar numa aprovação, seja ela qual for, tá? Então é qualidade e consistência. Você dá tempo para que essa qualidade ela surta efeito, tá? Então tem que ter paciência, dedicação, consistência. Essas coisas, né, que parece ser mais do mesmo, mas é que realmente é isso, cara. Por isso que todo mundo fala, tá? Porque é realmente isso. Você tem que estruturar o teu estudo de uma maneira que consiga, né, ter uma qualidade, né? Então isso aí é a barra, né, os 3 pilares que eu chamo da aprovação, né, que é a parte técnica. Aí qual é o segundo pilar? É a questão emocional. E justamente se você consegue organizar, planejar os teus estudos, né, tirar todo esse ruído, esse monte de informações e conseguir extrair aquilo que faz sentido para você, né, não é para o colega do lado, mas que faz sentido para você, o próprio emocional já ajuda muito. Então você está ali no ambiente, você, né, tem clareza de que, cara, se você fizer isso, né, com qualidade, com consistência, tendo paciência, você vai chegar na aprovação, não tenha dúvida disso, tá? Não tenha dúvida disso. Bem, e aqui é outro para a gente fechar esse contexto, né, de retenção, importante, tudo que vai fechando, tá, o raciocínio. Então, tem uma frase aí, né, um filósofo, eu acho que é chinês, Confúcio, ele fala, conte-me, eu esqueço. Mostre-me e eu apenas me lembro. Envolva-me e eu compreendo. Então, cara, não é só o fato de você, conte-me, pô, vai se esquecer, entendeu? Por quê? Porque você só escutou, né, e beleza, não revisou, não debateu. Olha que diferença quando você escuta uma história, que você troca uma ideia. Pô, cara, tu entendeu ali o que o cara falou? Pô, entendeu? Já aumenta o nível de retenção. Agora, se você escrever, anotou, você está usando já mais ferramentas. Se você ler daqui uma semana, você está revisando, né? E se você pôr em prática, então, executar o que o cara falar, aí sim, aí você vai quase para o 10. E aí depois você ensina o que o cara ensinou. Já era. 95%. Então, aquela pirâmide ali, cara, é ciência, tá? É ciência. Então, conte-me, esqueço, mostre-me, eu apenas me lembro, envolva-me
e eu compreendo. Então, quando você se envolve com o projeto, e aí que tá, o cara quer fazer pós-graduação, ele quer fazer inglês, ele quer fazer concurso, ele quer, né, ser fit, e um monte de projetos, né? E ele não consegue se envolver com nada. E aqui, isso aqui também tem muito essa questão do foco, tá? Então, toma cuidado com isso. Só fechar a porta aqui. O que mais que eu tenho aqui para vocês, galerinha? Bem, então, chegando no essencial, baseado nessa pirâmide, tá? O que seria, então, hoje o essencial? Então, ciente do que realmente vai fazer você aprender, o que seria o essencial hoje na nossa percepção aqui da equipe de mentores e como que nós estamos estruturando a nossa mentoria, tá? Então, o essencial hoje, cara, é você ter um login aí de uma assinatura, ou acesso a um pacote de cursos, enfim. Tá? E aqui eu dei o exemplo de estratégia, porque, na minha opinião, não é por fazer parte, né, do quadro há muito tempo, né? Eu estou desde quase o início, sou um dos professores mais antigos do site hoje lá. Então, vi toda a evolução da empresa, eu conheço as pessoas, eu conheço os processos, a evolução dos processos, o que deu certo, o que deu errado, enfim, até chegar hoje, né, que nós temos aí uma acessibilidade muito fácil. Então, hoje, a maior parte dos conteúdos de altíssimo nível estão na assinatura de estratégia. Todos os melhores estão? Não. Quais são os outros? Aí nossa equipe tem mapeado, já estamos mapeando. Então, pô, eu sou iniciante em AFO, eu tenho assinatura de estratégia. Tá de boa? Ah, beleza, estudo isso aqui. Ah, mas se eu vou mais para uma área jurídica, será que tem algum conteúdo de AFO que seja legal? Cara, tem um conteúdo do professor fulano que está em tal curso lá que você pode adquirir também, vai te ser útil, tá? Então, a gente sabe, por quê? Porque a gente tem uma equipe aqui interdisciplinar de várias formações, então a gente consegue ter essa orientação, tá? E aí quando o aluno pergunta, pô, estou com dificuldade, professor tal, você tem alguma metodologia? Cara, pela tua formação, dá uma lida nesse material aqui. Tá? Então, a gente também não significa que você tem uma assinatura e beleza, está dominado tudo. Mas só com uma assinatura, e aí a mais completa, na minha percepção hoje, é a do estratégia, independente da área, que seja policial, fiscal, controle, é onde reúne uma hora. Então, isso aqui, cara, é essencial você ter acesso a uma assinatura. Tá? Essencial. De preferência, na minha opinião, a do estratégia. Na minha não, na opinião de uma maneira geral aí do mercado como um todo, tá? Então, o essencial, cara, é ter assinatura. Mas você vai consumir tudo que tem uma assinatura, no próximo slide eu vou mostrar tudo que tem uma assinatura, só para lembrar, né? Ou para quem não sabe, né, que uma assinatura de estratégia te entrega tudo isso. E aí, dentro da assinatura, o que seria o essencial? Por que é importante a assinatura? Porque, cara, é ridículo o preço, então não faz sentido você comprar os cursos avulsos, porque está ridículo o preço. Então, que é o PDF, mais a vídeo, mais os vídeos. Então, você vai conseguir consumir todos os PDFs, todos os vídeos do seu edital? Jamais, é impossível, tá? Impossível. Beleza? Agora, quando que é o PDF, quando que é o vídeo? Depende. E aí que está a grande jogada. O cara estuda PDF, direito administrativo, e aí ele quer vir para contabilidade, não, vou seguir a mesma metodologia para estudar contabilidade. Aí ele pega o mesmo PDF e está lá, vai saindo, e no final ele quer, né, assistir eu coloquei esse PDF não é à toa, porque ele é um grande divisor de águas no estudo de contabilidade. Aí ele chega nesse PDFzinho aí, demonstrações contábeis, aspectos gerais, balanço patrimonial. E aí já foi pior, é que eu já melhorei esse PDF umas 10 vezes, tá? Já foi pior. Ele já foi pior, agora ele tá de boa, né? Não dá para reclamar, porque eu só filtrei o que é essencial para esse momento do curso. Mas esse meu PDF, eu tenho essa preocupação de estar sempre melhorando. Agora, tem PDFs aí de contabilidade que é sinistro, cara, é sinistro. E aí o cara quer estudar balanço patrimonial como ele estuda funcional administrativo. Ele quer estudar isso aí e sair acertando lá 70%, 80%. Alguns conseguem, agora o natural não é.
você ler o negócio e acertar. Por quê? Isso que eu já filtrei aqui, mesmo assim fica difícil. Se o cara não filtra, né, piorou o negócio. Aí vai para já resolver questões, ele acaba, né, se perdendo nas ferramentas, ele vai para o sistema de questões, que é importante, que é o segundo. Próximo slide vai ser sistema de questões. É importante? Sim. Só que não é o momento. Então, ele não consegue, ele não está maduro o suficiente para entender que não faz sentido ele sair do PDF aqui de contabilidade e ir para um sistema de questões e filtrar lá, balanço patrimonial. Ele mesmo fazer o filtro, né, e colocar lá, balanço patrimonial. O que vai acontecer? Vai dar ruim, cara. Vai dar ruim. E aí, o fato de você não estar estudando a parte técnica adequadamente vai impactar o quê? Vai impactar no teu emocional, cara. E aí, o emocional, ele é fundamental para quê? Para você acordar feliz da vida, pô, tá fluindo, né? Então, você se manter motivado. E aí, à medida que você vai, cara, aquilo ali vai te desgastando, numa disciplina, que é contabilidade, aí você vai para outra, putz, cara, tem estatística nesse negócio, tem economia, enfim, as disciplinas mais complicadas aí que a galera reclama, né? Isso aí vai, sabe, te detonando emocional, cara. Vai te detonando emocional. Emocional não em dia, o que vai acontecer? A parte técnica vai chafurdando ali, né? Chafurdando não vai tendo, né, todo o potencial que poderia, tá? E aí, se o cara não desistir, for mais na brutalidade, eu fui muito mais na brutalidade, né, do que na inspiração. O que vai acontecer? Cara, quem não desiste, um dia alcança. Só que o cara vai demorar 6, 7, 8, 10 anos. Tá? Primeiro lugar do TCU, o cara estudou 7 anos. Por quê? Porque provavelmente, não parei para ver todos os detalhes, provavelmente o primeiro, o segundo ano foram praticamente perdidos do cara. Por quê? Cara, porque todos os erros normais de uma pessoa ele cometeu. Agora, se ele tivesse acesso, né, um método organizado, olha, cara, faz isso, faz isso, faz isso, o que acontece? Você reduz drasticamente o teu tempo. Então, não precisa estudar 5, 7 anos. Por quê? Cara, você já vai direto no negócio. Então, você vai estar mais tranquilo, equilibrado emocionalmente para conseguir consumir esses conteúdos essenciais e saber o momento adequado para cada uma dessas perspectivas aí. Beleza? Então, nós temos o essencial. E aí, cara, beleza, eu tenho assinatura, sou vitalício do Estratégia. Né? Então, eu tenho acesso a 15 mil cursos, PDFs, completo, simplificado, marcação dos aprovados, fórum, resumos, mapas, visus, simulados, sistema de questões, estratégia cast, isso da básica. Ah, eu tenho a Premium, então tem monitoria, tem sala VIP, tem passo estratégia, rodada avançada, trilha estratégia. Tem coisa que nem você entende, né? Eu entendo que cada um aqui entrega e o que cada um acaba sendo importante, né, para cada perfil em determinado momento. Tá? Então, tudo faz sentido? Sim. Tem como consumir tudo? Impossível. Por que tem tudo isso? Porque dependendo do tipo de perfil do aluno, ele vai usar. Só que o que acontece? A maioria não sabe usar as ferramentas. Ou, se ela usa de maneira errada. Tá? Então, tem gente que quer estudar direto no passo estratégico. Né? Tipo assim, não pega o PDF do professor e vai lá para o passo. Só que o passo é uma ferramenta de revisão. Tá? Ele segue de olhos fechados a trilha estratégica. Só que a trilha estratégica é pensada de uma maneira geral. Ela não sabe que você, né, já estudou o português, já está destruindo 80%. Ela não sabe que você já está bem em administrativo, mas vai estar lá. No dia tal, tarefa tal. E por que as pessoas ficam felizes? Porque, cara, pelo menos tu está seguindo um negócio, um roteiro, e você sabe, se você bater aquela trilha ali, em tese você está num caminho legal, por isso que é sucesso, né? Sucesso de audiência a trilha. E é legal, cara, para quem está do zero, a trilha é ótimo. Para quem é avançado, é uma bosta, tá? É uma bosta. Então, não é o produto que é ruim, o produto é ótimo, mas depende do perfil do aluno. Eu acho muito bacana a trilha. Inclusive, nós tínhamos incluído, eu era o coordenador do CFC, antes de existir a trilha, eu tinha pensado, tá? Não foi eu que inventei a trilha, tá?
mas era um roteiro que a gente fazia já no exame CFC. Acho que nem fui eu, cara, não vou... Eu ajudei, tá? Mas não foi sozinho. Então, nossa equipe montava lá um roteirinho, ó, faz isso, né? Só que não chamava de trilha. Como é que era o nome, cara? Tinha um nome lá que a nossa equipe do CFC fazia. E aí depois veio a trilha, né? Mais robusta, cheia de conta. E aí depois agora no CFC a gente tem a trilha no CFC também. Entendeu? Então, cara, o essencial, a assinatura, mas não significa que você vai consumir tudo isso aqui, tá? O que mais? O essencial, ter acesso a um sistema de questões. Professor, eu não consigo, né, ter a assinatura mais o sistema de questões. Beleza, você tem aqui. Foi por isso que o Estratégia criou o próprio sistema de questões. Então, ele comprou o TEC, não sei, uma participação lá que eu não sei te falar como é que foi, e aí depois ele vendeu de volta essa participação. Tá? Por quê? Porque eles entenderam que fazia mais sentido eles criarem o próprio sistema. Então, pô, é óbvio, cara, que o sistema do TEC, que está desde o início, foi um dos primeiros sistemas de questões, ele é muito mais robusto que o próprio sistema do Estratégia. Não significa que o sistema de estratégia não possa ser usado, tá? Pode ser usado, inclusive ele tem várias virtudes que o próprio TEC não tem. Mas se você considerar de uma maneira geral, o melhor sistema é o TEC. E aí, cara, para você ter um plano avançado, que é o plano que eu tenho aqui, acho que é uns R$60, cara. Inclusive, na nossa mentoria, a gente consegue 20% de desconto para quem está entrando na mentoria e não tem acesso. Eu vou mostrar para vocês mais à frente. Então, meu camarada, R$60, cara, para você ter o avançado. Ah, não tem 60, pega o básico, em torno dos R$30. Para que se contentar lá com um bom se você pode ter o ótimo por R$30? Não é mesmo? Cara, é uma economia burra você não ter hoje acesso a um sistema. Pô, parece que eu estou vendendo o TEC aí, né, cara? Putz, não tem... Ô, Marcos, depois tu grava isso, cara, e manda lá. Olha o que o cara falou lá, né, numa mentoria aberta. Né? A gente merece aqui, cara, pelo menos os mentores, um gratuito avançado. Depois tu manda aí esse trecho. E eu conheço, eu tenho o WhatsApp do Vitor aqui. Ô, Vitor, Thiago, porra, vamos ser felizes aí, porque bem no início do TEC eu comentava questões. Se você pegar lá as questões muito antigas lá de AFO, acho que eu comentava, você vai ver lá que tem meus comentários. Bem, galera, então, fechando esse bloco 2 aqui, você precisa de ajuda. Para quê? Para pensar. Para você saber, cara, quando usar o vídeo, o PDF, o passo, o TEC, quando que você vai revisar, quando que você vai acumular conhecimento. Eu tenho um perfil assim, eu uso o vídeo, eu uso PDF, disciplina X, disciplina Y, professor, qual que é melhor para mim, cara? Eu estou com dificuldade nisso, e agora? Então, você precisa, querendo ou não, eu estou gerando consciência, óbvio, em você, para te alertar que você precisa de ajuda para encaixar as peças desse quebra-cabeça. Todos, independente. Quanto mais do básico, melhor. E que ótimo que você, né, está com essa consciência, porque para resolver um problema, primeiro você tem que ter o quê? Consciência. Se você não tem consciência do problema, você acha, cara, que tô de boa, tô com a assinatura aqui do top zero dos aprovados, essa porra mesmo, é o que boa parte pergunta, né? Mas, cara, não tem vaga para todo mundo. Então, o que diferencia um dos outros? É o estudo, né? Quem não desiste, porque o cara fica lá 6 meses, 1 ano, e aí ele começa a ligar, velho, não tá dando certo. E aí que ele faz a reflexão, sendo que ele poderia já ter feito essa reflexão, né? Beleza? Tranquilaço? Então, fica esperto aí nesse sentido. Precisa de ajuda para encaixar, seja o cara que está no início, seja o cara que está no intermediário, seja o cara que está no avançado. No avançado, pessoal, até tenho citado, né? Pequenos ajustes, grandes resultados. É aquele cara que não sai de 70, 80, que é o platô, né? Que a galera apelidou aí. Eu estou no platô. Né? Então, você precisa de ajuda para encaixar essas peças desse quebra-cabeça, independente
em qual nível você está, tá? Todo mundo precisa de ajuda, tá? Todo mundo precisa de ajuda, com certeza. Eu preciso de ajuda também em vários contextos, tá? Para o meu desenvolvimento. Como professor, eu procuro ajuda, tá? Como empreendedor, eu procuro ajuda. Como investidor, eu procuro ajuda, tá? É assim. Bem, então, como a gente está consciente desse processo, então a gente construiu uma solução, né, baseado em todo esse desenvolvimento aí do mercado, hoje, esse volume de informações, tá? E eu faço um convite para você. Vamos dar um opa nos estudos? E o que é esse opa? Tá? Isso aqui já é um recurso didático, né? É um mnemônico. Vamos dar um opa nos estudos? É o que, pessoal? Orientação. E orientação aqui no sentido, né? Eu coloquei a bússola para ficar uma certa clareza, que você precisa de um norte, né? Uma direção. Mas não é também somente uma direção, né? É orientação no sentido desses pequenos ajustes, né? Você vai orientar, cara, eu estou com uma dificuldade aqui nessa revisão. Quem sabe faz assim, né? Um pequeno ajuste, testa. Fez sentido, deu mais clareza, tá? Inclusive já está dando resultado na turma da CGE Santa Catarina, nossa primeira turma, né? Pequenos ajustes na forma de estudar e ficou muito mais claro, menos cansativo, né? Estudar por esse jeito. Pô, eu estava fazendo uma revisão que não estava dando certo. Faz esse tipo de revisão. Vamos testar assim? Vamos fazer essa semana esse tipo de revisão? Vamos, entendeu? Pô, deu certo. Pô, cara, curti. Só não deu... Acho que isso aqui para essa disciplina não dá. Tá, então para essa disciplina vamos fazer... Quem sabe faz assim? Entendeu? E aí, cara, você em muito menos tempo, você cria uma jornada vencedora dos estudos, com orientação, com planejamento, tá? Então, planejamento, tendo estratégia, cara, para esse edital não faz sentido você gastar tanto tempo com isso. Por quê? Porque a banca cobra mais isso, dá uma olhadinha nisso. Então, você tem uma equipe, uma experiência por trás, uma expertise, que vai olhar para o negócio, vai entender as tuas necessidades, o teu tempo, qual o teu perfil. Né? Pô, o cara tem responsabilidade, é pai, é mãe. Não tem responsabilidade, só estuda. Aquele negócio, né? Só estuda. Estuda, trabalha. Que é uma grande doideira, né? Estava assistindo a entrevista da Nasli e ela estudava, para quem não sabe, ela passou em tudo, tá? Que fez aí. E mais recentemente, segundo lugar para o TCU e terceiro da CGU. Já passou para o TCDF, TCE-Rio, fiscos municipais e por aí vai. E ela falou, olha, não, eu só estudava. E aí eu tinha uma carga próxima de 40 horas. E aí depois comecei a estudar, a trabalhar no TCDF e consegui manter 34. Então, ela praticamente manteve a mesma hora. Claro que ela sacrificou os sábados e domingos, como ela disse, mas ela conseguiu manter, entendeu? A carga horária, praticamente. Então, esse negócio de só estuda, trabalha, estuda, cara, todos são aprovados. É só ter um bom planejamento, uma boa organização, resgatar o essencial, não perder tempo com um negócio que não faz sentido, tá? E, por fim, organizar. Né? Então, isso aqui está tudo, obviamente, contextualizado. Né? Quando você tem uma orientação, você tem um planejamento. Eu coloquei opa para ficar o opa, né? Mas primeiro, né, seguindo a nossa concepção, primeiro nós planejamos, organizamos a tua rotina e orientamos por meio de um acompanhamento, tá? Então, planejamento, organização, acompanhamento. Beleza? E aí que vem a nossa proposta, a concepção que a gente pensou, cara, seus estudos organizados e acompanhados por mentores qualificados. Então, não é um mentor, né, uma equipe de mentores, né? Você vai ter um contato com um mentor específico, mas é alguém que já passou pelo processo, por isso que é mentor, senão não seria mentor, tá? Então, vai ser acompanhado, organizado por mentores qualificados. E aí nós vamos usar uma plataforma especialmente desenvolvida para mentoria, tá? Uma plataforma especialmente desenvolvida para mentoria. Metodologia que já é validada, então, pegado no campo de batalha, e aí eu coloquei aqui algumas aprovações da equipe, né?
CGU, TCE São Paulo, INSS, Tribunal de Contas de Santa Catarina. Então, metodologia validada, mentores qualificados, feedbacks diretamente no seu WhatsApp, tá? Então, você está estudando lá, putz, cara, tá difícil aqui, vou mandar uma mensagem aqui, vou mandar um áudio, tá? E aí, conforme lá, o combinado com o seu mentor. Relatórios periódicos para mensurar a sua evolução, porque você só consegue melhorar, ser uma versão melhor a cada dia que passa, se você tem um olhar, cara, o que está acontecendo, né? O que não se mede não se evolui. Então, a gente precisa mensurar isso. Mas não, né, em Excel, aquelas planilhas, aplicativos, o escambau, um monte de coisa que você só para alimentar demora um tempão. E tempo é um recurso escasso, especialmente num pós-edital. Né? Então, não, a própria plataforma se alimenta lá, ela já nos dá esse relatório. Angústias, deficiências tratadas profissionais já viveram na pele, né? Skin in the game, as mesmas dores, dificuldades e preocupações. Então, a metodologia é baseada nos 3 pilares. Se for a construção teórica minha, mas, porra, da aprovação, né, que eu acho que tem que ter a parte técnica, que é revisar ciclo de estudos, todo esse contexto. O emocional, muito importante você, né, manter aí o emocional em dia. E o estratégico. E a estratégia eu divido em 3 tipos de estratégia. Estratégia pré-edital uma, estratégia pós-edital é outra, e a estratégia de prova. Tá? E a gente vai ter um encontro só para falar sobre estratégia aí. Então, teu perfil, tua rotina, teu plano, reuniões individuais personalizadas aí. A gente vai ter uma comunidade de mentorados também, para recados gerais, para você interagir, né? Ter ali o contato, mandar um direct para o colega, quando alguém comentar, se ajudar no dia da prova. Né? Foi muito bacana, eu fiz uma mentoria, um Telegram lá da turma Audazes, né? Boa parte aí, talvez seja já da turma, e o pessoal, pô, se ajudou, cara, né? Foram juntos, ficaram no mesmo hotel, pegaram o mesmo aplicativo, foram, aí resolveram vir a pé, conversando, interagindo, se conheceram, né? Me conheceram, tiramos fotos. Pô, legal, cara. Então, criaram um ambiente, né? Uma amizade, aquilo que eu falei. Então, eu sei que lá eles mandam direct, criam grupos paralelos, 4, 5. Vamos resolver questões, vamos. Pô, vi essa questão aqui, pessoal. Olha, dá uma olhadinha. Achei importante isso aqui. Então, todos, cara, todos evoluem, né? Dentro daquele processo que eu falei, debater, ter um ambiente bacana e propício aos estudos. Encontros em grupo, né, com mentorias temáticas, para ter essa integração que a gente está aqui. Olha que interessante, você está ali no chat, o pessoal está interagindo, é diferente, né? É como se a gente estivesse numa sala, só que é uma sala, né? Só que é uma sala virtual. Então, esse é um novo ambiente, né, dos estudos. Conteúdos exclusivos, né, voltados ao concurso foco, sempre dentro do possível e dentro da dificuldade que os alunos, né, nos retornam, a gente vai fazer um guia, trazer algumas questões inéditas, especialmente de legislação, né, que não temos muitas. Então, pô, questões inéditas da legislação lá do órgão, enfim. Né? E cadernos de questões, isso aqui filtrado por quem entende. Não é simplesmente você colocar lá, contabilidade geral, balanço patrimonial. Puf. Não, tá? Filtros, cadernos, né, que cada caderno é exclusivo, na verdade, porque a expertise ali, baseado naquele edital, né, e na expertise do mentor, ele consegue, cara, isso aqui faz sentido, esse tipo de assunto aqui, não sei o que é. Vamos colocar mais aqui, não só essa banca, por quê? Porque tem pouco, estou achando pouco, vamos colocar aqui. Então, enfim, são cadernos, né, que tem um olhar, não é simplesmente apertar os filtros lá e gerar caderno. Não. Né? Te dá uma olhadinha, questão por questão, aquela questão problemática, né? Geralmente, quando tem um fórum lá com muitas, eu dou uma olhadinha, cara, qual é a ideia dessa questão aqui? Uma questão mais problemática, a gente tira aquela questão, porque só vai gerar desgaste, debate. Meu Deus do céu, que banca! Enquanto as pessoas estão reclamando da banca, você nem vai ver aquela questão, porque ela não vai te ajudar. Ela só vai desconstruir, só vai te gerar angústia de um emocional importante. Então, professor, como que vocês atacam o emocional? Não é um psicólogo, até a gente pensa em alguma coisa nesse sentido. Mas, cara, é a própria clareza da parte técnica vai te ajudar no emocional. O emocional em termos de motivação, você fazer parte de um grupo já é um controle emocional muito
muito bacana. Você dá uma tranquilidade, cara, uma paz de saber que você está adotando uma metodologia validada, tá? Lembrando que essa assinatura aqui não é inclusa, mas tem uma parceria aí com o Tech de 20% aí para os mentorados, tá? E agora, bem, então, pessoal, essa é a concepção. Eu vou apresentar aqui agora a parte, né, de mais focado na Cefaz Minas. Mas antes, eu acho que é o caso a gente só pausar aqui para apresentar a plataforma. Então, vamos tentar apresentar aí, cara, a plataforma. Eu vou parar de compartilhar e vamos fechar a gravação, se possível,